carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 8. Quem encontrou? Poucos encontraram, outros estão aí. Olha o teu irmão e fala assim: encontrou, irmão? Diz o texto da palavra de Deus: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como? Rugindo e procurando a quem possa devorar. Vamos ler de novo. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Aqui eu tiro uma grande, primeira, importante, não exclusiva para nós igreja, e uma grande lição. O ataque do inimigo em nossas vidas não é aleatório. Vou repetir. O ataque do inimigo contra as nossas vidas não é aleatório. O inimigo não sorteia quem ele quer atacar. Vou repetir. O ataque do inimigo contra as nossas vidas, pastor Roberto, não é aleatório. Ele não sorteia, não é coincidência, não é por acaso, não é de qualquer jeito. O texto é claro, ele tem um alvo. É como o leão, ele diz que está à caça. E quando o leão caça, ele procura um alvo específico, com uma característica específica para poder atacar. Por exemplo, quando o leão vai atacar búfalos, meu irmão, ele não vai escolher um búfalo alfa, um macho alfa. Verdade ou mentira? Forte, poderoso, com chifrão. Não, irmão, ele pega um filhotinho fraquinho, está meio sambando de lado, está ali meio desavisado, meio à toa, arriscando a vida, ou até mesmo enfermo. Esse tipo de alvo o leão tem para caçar. E a Bíblia, apóstolo Pedro faz uma comparação no reino espiritual, sobre batalha espiritual, dizendo o seguinte: os ataques do inimigo não são aleatórios, ele tem um alvo. E eu cito 2 alvos, no final falarei de um terceiro. E quem quer aprender? Eis aqui os alvos, eis aqui os 2 alvos primeiros do inimigo, quando o assunto é ataque espiritual. Primeiro alvo, o fraco. Diga comigo, o fraco. Pastor, o fraco está muito simples. Não, o fraco faz referência ao que não conhece a palavra de Deus. Quando a Bíblia fala de fraco, e eu vou dar um exemplo, o exemplo está em Romanos capítulo 10, verso 1, que diz assim: acolhei o fraco na fé, sem querer discutir suas opiniões. Sabe que o apóstolo Paulo está falando aqui para uma turma, aleluia, que está ali brigando sobre o negócio de comida, irmão. Um fala assim: não, o negócio, eu gosto de comer churrasco. E outro fala: não, eu não como churrasco não, que essa carne é amaldiçoada. Ela veio lá dos açougues ali de Satanás, de Baal. Eu não vou comer essa comida, porque não. Eu vou comer só verdura. E a turma comia só cebola, rabanete, só sangue de cordeiro, brócolis, alface, tomate. Meu Deus, alguns que são delícia. A Bíblia chama esse de fraco. Brincadeiras à parte, mas dentro do conceito espiritual quer dizer o seguinte: eram pessoas que não tinham instrução bíblica e base suficiente para entender que tudo que Deus fez podemos consagrar ao Senhor e comer e botar para dentro. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: aqueles que achavam-se fortes, porque havia naquela época 2 grupos distintos de pessoas, os fracos e os... Quem estava certo? Nenhum nem outro. Os fracos refere-se àqueles que não tinham conhecimento da palavra de Deus e da doutrina dos apóstolos. Os fortes eram aqueles que, pegando o conhecimento dos apóstolos, exageraram, achando que tinha uma super proteção espiritual. Há um ponto, historicamente, que eles eram capazes de ir para as festas pagãs. Olha aí, até mesmo ir para festas pagãs é o seguinte: eu estou aqui no meio dessa festa pagã, vou comer esse churrasco aqui que está sendo imediatamente, nesse momento, consagrado ao diabo. Irmão, aí você está brincando com o inimigo. Aí vem o apóstolo Paulo, nem uma coisa nem outra, tem que ter equilíbrio. Mas ele vai dizer à turma que é fraca, que é justamente esses que
Satanás tem como alvo aqueles que não conhecem a palavra de Deus. No livro de Osés, capítulo 6, verso 4, vai dizer: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecer. Então, o ataque do inimigo não é aliar. Então, ele fica ao redor. Se ele vê um crente que conhece Bíblia, ele fala assim: Deus me livre. Se ele vê um crente que está jejuando, ele fala: misericórdia. Não fala isso não, tá? É a gente que fala isso. Se vê um crente que é do manto, que marcha, ei! Ele fala: deixe. Se tem um irmão ali que está na Bíblia na mão, conhece de coração, ele fala: mas de repente, está lá o Joãozinho, está sentado aqui, ó. Por que eu não estou vendo ele? Porque ele faltou o culto, irmão. Que ele acha que pode vir a cada 15 dias. Então ele faltou o culto. Ele é para sentar aqui, não veio. Está assistindo até na televisão. E nem está enfermo. Aí, olha que Deus está falando contigo. João. Aí Satanás está ao derredor. Procurando. Diga comigo, procurando. E o alvo não é aleatório, irmãos. É quem não tem conhecido. Diga assim: o fraco. Aí o segundo alvo, primeiro é quem é? Diga teu irmão: o fraco. O que não conhece. Muito bem, olha Deus falando na terra. O segundo alvo é o nécio. Diga comigo, nécio. Pastor, já vi essa palavra, de vez em quando os crentes gostam de falar, a Bíblia me fala, o nécio. O que é isso? São aqueles que agem de forma imprudente, sem considerar as consequências de suas ações. Vou repetir para você entender, porque hoje eu não vim como profeta, apesar que sou. Não vim como pastor, apesar que sou. Nem vim como pregador, hoje eu vim como mestre. Amém? Minha intenção hoje não é arrancar muitos glórias, para que eu gosto. Não para mim, mas para Deus. A minha intenção é que você saia daqui aprendendo. Em nome de Jesus. Primeiro alvo, Satanás, meus queridos, são os fracos. A Bíblia fala que está ao redor, buscando, procurando. Não é aleatório o alvo. Segundo é os nécios. São aqueles que agem de forma imprudente, sem considerar as consequências de suas ações. Exemplo de nécio na Bíblia: o filho pródigo. Sim ou não, irmão? Conhecia a palavra? Sim. Era bem tratado? Tinha um bom pai? O pai tinha dinheiro? Ou seja, dava providência ao filho. Tá, tudo bem. Tão bem que ele fala, tá tão bem que eu quero até a minha parte. E ele sai de forma imprudente. Outro exemplo na Bíblia, meu querido, é o homem que constrói sua casa na areia. Quem lembra da parábola? Jesus vai contando: eis que você pode ser comparado àquele que ouve a minha palavra e não as pratica. Eu direi quem parece. Como o homem que edificou sua casa sobre areia, e veio as águas, o vento, e a água bateu com ímpeto naquela casa, e por ser edificada na areia, ela foi destruída. Mas aquele que ouve a minha palavra as pratica, eu direi quem eu posso comparar. Como aquele que edificou sua casa na rocha, e veio o vento, e veio a água, ela bateu com ímpeto naquela casa, mas ela não caiu, porque estava bem consolidada e bem construída. Louvado seja o nome do Senhor. O nécio são aqueles que agem de forma imprudente. Mas o interessante é que ambos dividem as mesmas características. Eles conheciam a palavra, mas a rejeitaram. E rejeitaram a sabedoria de Deus. Isso eu divido a igreja em dois tipos de gente: os que não conhecem a palavra, e esse até de vez em quando Deus tem misericórdia deles, e aqueles que conhecem a palavra, mas são imprudentes. São aqueles que falam assim: não, mas eu conheço, mas Deus me ama. Deus é amor. Ele me perdoa. Eu vou pecar amanhã já com agenda, mas Jeová vai lá e vai resolver, vai me dar proteção. Ele vai pular fora e depois ele volta. Eu te digo uma coisa: vigia na terra, irmão, não seja nécio, porque a Bíblia nos garante que o leão, o diabo, está ao redor, buscando, procurando um ataque que não é aleatório, mas um alvo específico. Ele está buscando e observando, que é justamente o fraco e o nécio. Dentro dessa mesma ideia, como eu te disse, existe um terceiro alvo. Diga comigo, terceiro alvo. O terceiro alvo do ataque de Satanás é o que eu chamo de oposição. Ou seja, o diabo ataca, pastora Sônia, os fracos. O diabo ataca os nécios. Mas o diabo também faz oposição. A quem, pastor? Aos que estão buscando a Deus. Lembra
do texto lá em 2 Crônicas 31, 20, que conta a história do rei Ezequias, que fala o seguinte, no verso 20 do capítulo 31 de 2 Crônicas: e assim fez o rei Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom, reto, verdadeiro perante o Senhor seu Deus, e toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o seu coração e prosperou. Aqui conta a história de um rei que debaixo, aleluia, do rei Davi, foi o melhor rei do povo de Deus. Abaixo do rei Davi, foi considerado os melhores reis do povo de Deus. E olha o que acontece depois que o cara fica crente, irmão. Aquele crente de marchar, de falar em língua estranha, de profetizar. Aqui eu falo a língua dos meus irmãos pentecostais, dos meus irmãos batistas, daquele irmãozinho, irmão, piedoso, né? Cheio de amor, compaixão, aleluia. Depois que o rei Ezequias fez tudo que é certo, levantou o imperador Senaqueribe contra ele. O inimigo foi lá e colocou o Senaqueribe para poder destruir a nação do povo de Deus. E aí, o que aconteceu? Quando você começa a buscar Deus, você vira um alvo. Aí você pode estar olhando para mim e dizendo o seguinte: pastor, então se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aí, então o que fazer então diante dessa situação? Então não adianta buscar a Deus, porque se o fraco, o inimigo vai lá, é alvo. O Ness, que é o crente que desmantelou, é alvo. E o que está buscando é alvo, quem que escapa? Ninguém. Mas tem uma diferença. Qual é a diferença? A diferença não é o ataque, a diferença é o resultado. A diferença não é o início do ataque, a diferença não é o alvo que pode ser você, a diferença é quem fica em pé e quem cai. Porque a Bíblia fala que aquela comparação que Jesus vai dizer sobre algo muito importante no reino espiritual, de uma casa edificada na areia e de uma casa edificada na rocha, ambas casas têm o mesmo tipo de ataque. Quem está entendendo, diga amém. Diga comigo, ambas as casas têm o mesmo tipo de ataque. Então quando Satanás, ele olha para o fraco, é um alvo. Olha para o nécio, é um alvo. Mas quem está buscando a Deus também é um alvo, para tirar você dessa busca. Mas sabe de uma coisa, a diferença é que quem tem a casa edificada na rocha, não cai. Quem tem a casa edificada na rocha, não perece. Quem tem a casa edificada na rocha, vê promessa se cumprindo. Quem tem a casa edificada na rocha, vai sorrir para Satanás e vai dizer: olha Satanás, pode partir e ir embora, porque esta casa não cai. Ou seja, o ataque do inimigo não é aleatório. Pastor, então e eu? Meu irmão, sabe de uma coisa? Existem pessoas que são fracas, estão sendo atacadas. Existem pessoas que são nécias, estão sendo atacadas. Existem pessoas que estão buscando, estão sendo atacadas. Mas eu tenho pena de muitos que estão aqui. Por quê? Porque não estão sendo atacados de jeito nenhum. Ok, você é tão medíocre, irmão, espiritualmente, que não chama a atenção nem do inimigo. Eu ia para casa depois dessa. Muitos crentes estão vivendo uma experiência que eles dizem que é boa. Nada acontece comigo, nem de bem, nem de mal. Eu digo que a sua vida espiritual está tão medíocre. Há um ponto no reino espiritual que você não está chamando a atenção de nada. Ei, irmão, pelo amor de Cristo, eu me lembro de um testemunho de John Wesley, quando dizia o seguinte: sentado, ele estava orando ao Senhor em uma fazenda em que aquele lugar tinha um dono que detestava o evangelho. Ele orando ao Senhor disse: Senhor, misericórdia, como é que pode? Já tem mais ou menos um dia que ninguém me ataca. Tem mais ou menos 24 horas que eu não sou afrontado. Tem 24 horas que ninguém me ofende. Tem 24 horas que ninguém se levanta contra mim. E quando ele estava orando ainda, ele sentiu um vento passando. Era uma pedra. Era o dono da fazenda que odiava o evangelho, querendo matar ele. Quando a pedra passou, ele disse: glória a Deus. Diz para o teu vizinho: o teu descanso está no céu. Amém? Eu não vim aqui brincar de crente, não vim aqui te revelar uma bênção. Eu vim aqui dizer que nós estamos sob uma batalha espiritual que tem um fim.
Jesus vai voltar e vai dar encerramento a essa batalha. Mas até lá, eu não estou aqui como um pastor para enganar a tua vida, dizer que a tua vida vai ser de resolver teu problema e tudo ficar muito bem. Nós vamos ter vitórias, nós vamos ter escapes, nós vamos ter momentos bons, mas a maioria do tempo da nossa vida vai ser enfrentando uma batalha, uma guerra, que só tem um que vai vencê-la, chama Jesus Cristo de Nazaré. E entenda, a Bíblia nos dá e garante uma palavra de vitória. Em breve, o Rei da Paz, o Príncipe da Paz, colocará Satanás debaixo de vossos pés. Em breve, o Rei da Paz, o Príncipe, colocará Satanás debaixo dos nossos pés. Até lá, irmão, vai guerreando e lutando e vai entendendo que nós não estamos aqui de brincadeira. Ser crente não é brincadeira, ser cristão não é um mar de rosa. Nós não estamos aqui para brincar. E a igreja não é um lugar, um supermercado para você receber teu carro novo e tua casa. Aqui é um lugar de preparo para a guerra. Eita Deus! Uma outra estratégia do inimigo. Primeiro, sabemos que o inimigo não ataca de forma aleatória. Ele tem alvo. Quem está se sentindo orgulhoso aí agora? Levanta a mão e fala assim: pastor, se não é orgulhoso, que em casa é guerra. Então se sinta orgulhoso. Veja a tua situação pelo outro prisma. E entenda que existe uma guerra, diga comigo, guerra só acaba com Jesus. Mas existe batalhas, tem data para acabar. Amém? Existe uma guerra, pastor Roberto, Jesus vai acabar ela, mas existe batalhas. Cada um tem a sua, ela é específica. Ela tem hora, começo e fim. E essas batalhas vão acabar na tua vida. Deus vai te dar vitória em nome de Cristo Jesus. Você pode ter recebido uma luta, um ataque de Satanás, mas esse ataque tem, aleluia, data para acabar daqueles que são fiéis ao Senhor. Glória a Deus. Ou você é um fraco, aí não conhece a palavra, ou não tem desejo de conhecê-la, aí vai ser devorado, irmão. Ou você é honesto, imprudente, acha que pode pecar à vontade, vai ser devorado. Mas se você é aquele que construiu sua casa na rocha, se você é aquele que conhece a palavra, se você é aquele que busca ao Senhor com sinceridade, se você é uma pessoa de Deus, te garanto, o inimigo vai correr de você. Há uma outra estratégia do inimigo, é a intimidação. Diga comigo, intimidação. No livro de Isaías, capítulo 36, verso 11 em diante, conta a estratégia do rei Senaqueribe para destruir a nação eleita do Senhor. Eu não vou ler, o tempo não dá. Você vai ler em casa, vou te resumir a história. O resumo da história é que o rei Senaqueribe mandou um dos seus servos, um homem que conhecia a língua do povo de Deus. Ele não falava na língua sírica, ele falava na língua hebreia, na língua dos hebreus, para dizer a eles justamente o que o rei Senaqueribe mandou dizer: que eles não tinham chance de vencer, que o rei, o grande imperador Senaqueribe, tinha um exército infinitamente maior do que eles, e que eles estavam ali aprisionados, e que não tinha ninguém que pudesse ajudá-los. A Bíblia fala que quando eles começaram, aquele homem começou a falar, os que estavam sob responsabilidade da nação eleita do Senhor disseram: ei, pode falar na tua língua mesmo, que a gente entende. Eu sei falar inglês, eu sei falar japonês, eu sei falar grego. Não precisa falar na língua do povo não, tadinho, os bichinhos vão ficar sofridos e assustados. Mas aquele homem falou assim: eu vou falar na língua de vocês mesmo, porque eu quero meter medo em vocês, eu quero intimidar vocês, porque uma das estratégias que o inimigo tem para com a nossa vida é falar na nossa língua. E o que isso tem a ver, pastor? O inimigo conhece a língua que você fala, conhece seu idioma, ou seja, ele sabe o que dizer para te abalar. Vou repetir: o inimigo sabe o que dizer para você, para te abalar. Vou te falar uma verdade espiritual, quem quer receber? O inimigo não precisa mudar o ambiente, ele só precisa mudar você. Vou repetir que isso é espiritual, isso é profundo, anota aí. O inimigo não precisa mudar o ambiente, minha querida estimada Imaneide. O inimigo precisa mudar você.
O inimigo não precisa mudar a tua casa, ele muda você. O inimigo não muda o teu emprego, ele muda você. O inimigo não muda a tua igreja, ele muda você. É por isso que você passa por certas lutas e o teu vizinho que mora no meio ambiente não está passando. E você se pergunta, tu não está vendo como esse ambiente é infernal? Tu não está vendo que essa igreja já deixou de ser de Deus há muito tempo? Tu não já viu, não percebeu que esse pastor cearense agora não fala mais coisa com coisa? Você não percebeu que o teu irmão que mora na mesma casa, do mesmo sangue, não é amado e você não é? E você começa a viver uma realidade que não existe, porque o inimigo tem uma estratégia contra ti. Ele não muda o ambiente, ele mente para você dizendo que teu ambiente mudou, mas na realidade ele continua o mesmo. Teu casamento não está ruim não, irmão. Teu patrão nesse demônio todo. Tua igreja não está em crise. Teu salário ainda continua o mesmo. O problema não é o ambiente que você está vivendo, mas a intimidação de Satanás contra a tua vida. Uma das grandes estratégias do inimigo contra nossas vidas não é mudar o ambiente, porque é mais difícil mudar o ambiente do que mudar você. Diga comigo, é mais difícil mudar o ambiente do que mudar a mim. É mais fácil para Satanás, meus queridos, mudar a tua percepção da tua vida do que o ambiente que você vive. É mais fácil o inimigo de nossas vidas mudar, aleluia, a tua sensibilidade espiritual quando você vem para o culto, do que mudar a igreja toda, o pastor, o ambiente, os anjos. Botar anjos para correr, imagina, pastor Molina, botar os anjos para correr da igreja, o Espírito Santo para tirar férias, os irmãos pentecostais para não estar orando. É mais difícil, é mais fácil mentir para ti e dizer o seguinte: olha, tu vai naquele lugar e nada vai acontecer. E de tanto você ser intimidado por Satanás, você começa a mudar. É verdade ou mentira, irmão? Quando você casou com a criatura mais linda do mundo, que é a tua esposa, casou com o homem mais alfa da terra, que é teu marido. Ele é a mesma pessoa, só está mais gordinho, ou está mais magrinho como eu. A minha esposa olha para mim, meu Deus, só tem carne e osso. Mas ainda é a mesma moça. É o inimigo que muda a nossa percepção de analisar o que está ao nosso redor por meio de intimidação. E qual é a intimidação dele? As mentiras baseadas em meias verdades. Mentiras baseadas em meias verdades são aquelas mentiras que o inimigo usa, dizendo: você que está com pouco dinheiro, você está falido. Você que está um pouco enfermo, dizer que você não tem cura. Você que está em crise de casamento, dizer que teu marido, tua esposa agora arranjou um marido, um amante, e etc, e etc. Então o inimigo usa de intimidação para sabotar a tua fé e fazer você uma pessoa com um ambiente interno transformado, enquanto ao teu redor tudo vai bem. Eu acho bonito, estávamos comentando hoje aqui na igreja, aleluia, sobre isso, com a irmã Leandra. Ela diz o seguinte: quando acontece uma coisa comigo, eu vou dizer o seguinte: tudo está bem. Diga comigo, tudo está bem. Quando a mulher sunamita é arguída pelo servo do profeta, aleluia, quando eu tinha um filho dela morto em casa, ele pergunta: vai bem, mulher? Vai bem com o marido? Maravilhoso. E o menino? Meu Deus, pura saúde. Vai tudo? E talvez você diga assim: por que ela disse aquilo? Porque ela estava falando para ela mesma. Diga comigo, a mulher sunamita estava convencendo o próprio coração que tudo estava bem. A missão, estratégia, estratagema de Satanás contra a igreja do Senhor e contra a tua vida, teu casamento, tua vida financeira, etc., é intimidar você, mentir para você a um ponto de não mudar teu ambiente, porque não precisa dar muito trabalho, irmão, se mudar o ambiente. Dá muito trabalho falir teu patrão para falir você. Dá muito trabalho mudar um governo inteiro para atingir o país todo. Dá muito trabalho fazer muita coisa por causa de uma vida. É melhor mudar a tua mente. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. É por isso que quando você vai falar do teu marido para a comadre, a comadre vai dizer o seguinte: mas teu marido é uma gente boa.
E você de tanto falar que o marido é ruim, vem a comadre e quer tomar o teu marido. Porque ela não está vendo isso. Só você está vendo. De tanto chamar teu filho, achar que teu filho é uma pessoa tola, nécia, burra. O menino não é. Mas você profetiza tanto, fala tanto, que agora o menino que não era, agora ele mesmo acredita, porque você deu lugar ao diabo, a tua boca foi canal de manipulação e de um ataque do inimigo, para alguém que tem legalidade ainda. E agora aquela criança que antes deveria ouvir dos pais: eu confio em você, eu acredito em você, eu aposto em você. Ele escuta: você é burro, tolo, e nunca vai ser ninguém nessa terra. E o ambiente externo não era isso, mas de tanto falar, o ambiente interno do coração daquela criança se transforma em uma pessoa fadada ao fracasso, porque ela não tinha ninguém para dizer a ela: você é uma bênção. Ele canta lá baixaria antamai. Por sim, o inimigo não precisa mudar o ambiente, ele precisa mudar você. Uma outra estratégia do inimigo, eu estou muito empolgado, tenho que correr, é que o inimigo faz com a tua vida o chamado acordo de paz. Diga comigo, toma cuidado com a estratégia de Satanás, chamada acordo de paz. E no 2 Reis, capítulo 18, verso 14, diz assim: então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, dizendo assim, que estava em Laquis, dizendo: eu errei, pare de me atacar, pare de mim, e cumprirei tudo o que você me puser. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, o rei de Judá, um tributo de 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. E Ezequias deu toda a prata que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real. E foi quando Ezequias arrancou até o ouro que havia nas portas do templo do Senhor e nas ombreiras, e o ouro que com ele o rei de Judá havia revestido, e o deu ao rei da Síria. Ei, Jesus! Não faça acordos com o inimigo. Diz teu irmão: não faça acordos com o inimigo. Pessoas que dizem: para ter paz eu faço qualquer coisa. Irmão Gil, está cedendo a um ataque de Satanás. Entenda, o inimigo de nossas vidas não nos ataca com as mesmas estratégias, tem várias, e uma delas chamada acordo de paz. Ou seja, eu quero que você ceda, e no teu ceder você vai ter uma aparente paz. Quem já sentiu uma paz por fazer uma besteira e depois colheu justamente o fruto do que fez? Ninguém tem coragem, mas é uma verdade. Para não brigar, tem gente que fala assim: eu não dou um boi para não chegar numa briga, uma boiada para não sair dela. Eu falo muito, eu gosto de dizer que eu dou um boi para não chegar perto de uma briga, e uma boiada para não chegar nem mais perto ainda dela. Infelizmente, eu tenho uma característica pessoal minha: eu não gosto de conflito, eu não gosto de guerra. Quando vem guerra para mim, eu falo: meu Deus, não, irmão, eu detesto guerra, irmão, não gosto de guerra. Vem cá, fala: irmão, não. Homem, dá um tempo aí para me preparar para esta guerra. Eu não gosto de guerra, irmão, eu não gosto de conflito. Mas muitas vezes isso é uma estratégia de mim contra a minha própria vida. E, irmão, é melhor você enfrentar essa guerra agora e vencê-la, do que você ceder para o inimigo por uma falsa paz que está acontecendo na tua vida. Falsa paz é quando nós cedemos aquilo que Deus não mandou negociar. Olha que Deus está falando contigo. A falsa paz é aquela que acontece quando nós cedemos aquilo que Deus não mandou negociar. Era inegociável. Era a tua vida espiritual, era o teu tempo com Deus. Você não vem mais para a igreja porque você assumiu agora um emprego pleno domingo de noite. Você não ora mais porque agora não tem tempo. Você não busca mais porque agora não tem paz. Você não faz mais nada porque você queria paz em vez de Deus, e começou a negociar teu ouro, que é algo mais importante e valioso que você tinha, a tua vida espiritual. Então o que Deus está me ensinando, mandando dizer essa igreja nessa noite: vigia, não negocie com o inimigo a paz. O inimigo não tem paz para te dar, só o rei da paz tem paz para te entregar. Gosto de dizer também que às vezes a paz, ela se manifesta em pecados das nossas vidas.
Muitos que estão aqui, olha que eu vou te dizer, estão sendo atacados por Satanás, dizendo para ti que você possa voltar às práticas antigas, que trazia ao teu coração um certo nível de dopamina, um certo nível de prazer, um certo nível de paz. Então o inimigo de nossas vidas tem feito isso como estratégia de ataque contra você. Em vez de você colocar a tua vida espiritual de uma forma inegociável, ele vai dizer para ti, soprar no teu ouvido: vai lá, é só mais, vai lá, toma aquele copinho de cerveja, qual vai ser o problema? Você não vai ficar bêbado. Vai lá, tu fuma aquele cigarrinho, é só um hoje. Vai lá, passa aquela mensagem no WhatsApp para aquela tua ex-namorada, só tem um desabafo com ela, não vai acontecer nada, você só está digitando. Vai lá, e você começa a ter um pseudo-paz, porque você está saindo daquela tribulação de guerra que está enchendo a tua cabeça, para que você possa desopilar com os pecados da tua vida. Diz o Senhor: não dê o ouro da casa do Senhor para o inimigo. Quem está entendendo, diga amém. Por fim, e não menos importante, uma das principais estratégias do inimigo quanto à nossa vida está em 2 Carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. Pega a sua Bíblia e abra. 2 Carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. Quem está entendendo até agora, diga amém. Quem entendeu que a coisa não é tão fácil assim? Pastor, então para que ser crente? Vai lá para fora que o negócio piora. Lembra que o inimigo é como um leão que está ao redor procurando. Se você vai lá para fora de propósito, não vou me desviar porque ser crente é difícil, você é uma pessoa nécia. Ah, vou me desviar porque eu não estou entendendo nada. Tu é fraco, vai ser atacado do mesmo jeito. Já percebeu que tem uma região que todo mundo está no mesmo pecado? Existem lugares que todo mundo está sob as mesmas trevas. Existem determinadas regiões, ou lugares, ou países inteiros, ou cidades, em que as trevas são as mesmas características, os mesmos pecados. Aleluia. 3 tipos de fortalezas estão sendo citadas aqui. Olha que eu quero dizer que aqui a fortaleza é que apóstolo Paulo está se referindo. São conceitos, são potestades, são ideias, são ideologias, são fortalezas que estão destruindo o povo de Deus como ataque de Satanás. Preste atenção, eu cito 3 fortalezas. Quantas? Primeira fortaleza: as fortalezas pessoais da mente, que prendem as pessoas da maneira que elas pensam, no estilo de vida pecaminoso. As fortalezas pessoais são um ataque do inimigo na tua mente, para te aprisionar nos teus pecados domésticos, naquilo que você vai dizer para Deus e para o diabo. Não tem problema. Qual é o problema? Eu não vim aqui, eu orei muito, eu falei: Senhor, me reveste com teu sangue, me dê proteção espiritual, e que todo revide de Satanás não venha contra a vida do pastor Moza, porque o que eu estou te falando aqui vai quebrar cadeias espirituais, em nome de Jesus, na tua vida. Eu não vim aqui para alisar você. Quem sabe domingo que vem vai ser um reboliço santo aqui na igreja. Mas hoje a palavra é de libertação para a tua vida. Uma das fortalezas pessoais que muitos crentes estão vivendo são seus pecados domésticos, e achar que você tem o poder de discernir o que é certo e errado para a tua vida. Eu quero dizer para você: só quem discerne o que é certo e errado é a palavra de Deus. Não é você, não é o que você acha, não é seguir o evangelho até aqui e daqui para lá não vou seguir. Eu vou ser crente até aqui, do que aqui para lá é o pastor que está inventando. Eu vou ser crente até aqui. Eu não preciso me livrar do meu pecado, da minha cachaçinha, da minha cervejinha, do meu cigarrinho, da minha maconhinha. Eu faço isso em casa sem ninguém ver. Daquela amante que eu tenho, eu trato muito bem a minha esposa, porque eu não posso ter uma paquerinha de vez em quando? Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: quebre essa fortaleza da tua vida. Uma fortaleza na nossa vida chama preguiça, que tem se tornado algo muito comum nas igrejas.
Preguiça espiritual, que te leva a não buscar mais a Deus, não ler mais a Bíblia, não ter uma vida no altar, não buscar mais aqui, te faz uma pessoa preguiçosa em Deus espiritual. E essa preguiça é uma fortaleza pessoal, que deve ser quebrada, destruída na tua vida, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. E muitos estão assim. Outra fortaleza pessoal chama inveja. Eita Deus. Não pode ver ninguém prosperar que tu fica com raiva. Não pode ver ninguém ter as coisas que você fica zangado. Não pode ver ninguém ali vencendo, que logo aponta o dedo e diga assim: ele fez alguma coisa errada para ter isso, ela fez uma coisa errada para isso, ou quando até não fez nada, arranja defeito nele e nela. Isso é inveja, uma fortaleza pessoal que tem que cair por terra, é estratégia do inimigo para nos vencer. Lamento as palavras duras que eu estou te dizendo, mas são elas que te libertam. Se o evangelho não te constrange, se o evangelho não toca no teu ego, se o evangelho não entra em atrito com a tua casca dura ou tua cara de pau, eu te garanto uma coisa: isso não é evangelho, isso é coach. O evangelho que eu sigo é o evangelho que tem que mudar a vida. O evangelho que eu sigo é o evangelho que tem que quebrar fortalezas e destruí-las. O evangelho que eu sigo é o evangelho que tem que libertar a alma. O evangelho que eu sigo é o evangelho que tem que nos fazer refletir nós mesmos, se nós estamos com alguns pecados em que a Bíblia abomina, em nome de Jesus. Então Deus fala contigo hoje: vigia com as fortalezas pessoais da tua vida, que tem te transformado em alguém que não conhece a Bíblia, alguém que é orgulhoso, porque o orgulho também é uma fortaleza pessoal que tem que cair por terra hoje. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. Primeira fortaleza chama fortalezas pessoais da mente. Segunda fortaleza são fortalezas culturais. Digo, fortalezas culturais, ou valores da nossa sociedade, que estão de acordo com as trevas. E há muitas formas nas quais as pessoas concordam com ele, com o diabo, e mantêm esses valores intrínsecos na vida dele. Pastor, que fortalezas culturais são estas? É o que a cultura nos impõe. Rapaz, eu acho incrível que até no carnaval tinha crente pulando. Ainda posta no Facebook. Não, mas porque nesse... Não importa o que o mundo está colocando para a tua vida, que cultura o mundo estabeleceu para nós. Não, porque o mundo estabeleceu que agora todos os templos evangélicos têm que ser preto. Aqui não. Eu não estou cedendo para a cultura do mundo, irmão. Eu sirvo a cultura de Jeová. Porque a cultura do mundo fala para ti uma coisa, você vai fazer. Porque todo mundo está fazendo, você faz também. Porque a cultura do mundo é assim, assim, assado, porque todo mundo faz. Porque a cultura do mundo fala, porque agora a roupa é assim, você usa. Porque a cultura do mundo fala que o cabelo é assim, você corta. Porque a cultura do mundo fala, porque a joia é essa, você usa. Porque o celular da moda é esse, você vai ter. Isto é fortalezas culturais. E que de forma muito sutil tem entrado nas nossas casas. E nós temos cedido para elas. Ah, porque o celular é aquele, o carro é este, e o salário é aquele. Quantos pais têm colocado um peso sobre os filhos, dizendo o seguinte: o único emprego que presta é o concurso público, enquanto Deus tem um plano diferente para o teu filho, é fazer dele um empresário, fazer dele um artista, fazer dele um pastor, fazer dele um missionário, e você tem tucado no coração do teu filho: só presta se for concurso. Isso é uma fortaleza cultural que tem que cair por terra em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Isso é sério, mas nós, igreja evangélica, nós temos caído nisso. Há pouco tempo atrás, todos nós estávamos lá idolatrando até homens, para dizer: este é o Salvador da pátria. Eu digo, só existe um Salvador, chama Jesus. E eu não sou de esquerda, e nem vim aqui pregar política para ser ninguém. Porque num dia em que o anjo do Senhor apareceu a Josué para iniciar uma batalha, Josué abriu a boca e perguntou para ele: quem é você? Dos nossos? Ou dos nossos inimigos? O anjo falou:
Eu não sou nem de um nem de outro. Eu vim aqui render você, Josué, e assumir a batalha. Eu é que sei quem eu sou. Eu sou aquele que vai vencer esta guerra. E se tu quiser vencer, é bom ficar do meu lado. Louvado seja o nome do Senhor. No dia que a igreja evangélica deixar e quebrar as barreiras, as fortalezas culturais, evangelicais, que a igreja tem colocado, vamos ver um país totalmente transformado no evangelho, porque esta é uma fortaleza cultural. Igreja não luta dentro da política, igreja luta no reino espiritual de joelhos. Os nossos joelhos têm mais poder que o nosso voto. Votos podem ser roubados, urnas podem ser alteradas, mas o nosso joelho ninguém altera, nossa oração ninguém altera, nossa crença ninguém altera, nossos valores ninguém altera. Essas são fortalezas que devem cair por terra, fortalezas culturais, valores da sociedade. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, não concordo com você não. Muito bem, vai orar. De repente a fortaleza cai. Efésios 6,12 diz: porquanto nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as fortalezas espirituais do mal nas regiões celestiais. Falamos que existem fortalezas pessoais, dizemos que tem fortalezas culturais. Falamos agora e vamos por terminar dizendo que existem fortalezas espirituais. Diga comigo, fortalezas espirituais. Todas são, mas aqui eu tenho que dominar essa de alguma forma. Fortalezas espirituais. O que são fortalezas espirituais, pastor? São aquelas potestades, principados demoníacos nos ares. Paulo descreve isso na carta aos Efésios. O que ele está dizendo? Que existe, além de fortalezas pessoais, aquela que você teimando, dá lugar ao diabo e vai fazendo o que quer. As fortalezas que são culturais, aquela que a sociedade, muitas vezes sociedade evangélica, impõe para você, são fortalezas culturais, tá? Meu irmão, misericórdia. Mas também existe uma fortaleza espirituais, são principados, são potestades. E, irmão, pelo amor de Cristo, quantas vezes eu cheguei em certas cidades e que eu vi potestades de prostituição naquele lugar. Era uma prostituição que todo mundo parece que estava no espírito de prostituição. Era todo mundo, da criança ao adulto, do velho, até as velhas estavam lá na prostituição. Queima! Potestades. E as potestades são tão malignas, irmão, e que atuam sobre um certo lugar ou sobre um certo país que você não percebe. Eu já comentei aqui na igreja que quando uma potestade age no sentido de violência numa escola, não é só um aluno que pega uma arma e vai puxando, atirando nos outros, não. Acontece aqui nesse colégio, naquele outro. Há quem diga, nem isso é influência, não, isso é potestade. Avião caindo, irmão, que sabotagem é essa? Temos aqui irmãos aeronáuticos, por favor, irmão. Por que acontece isso? Não é uma explicação, porque parece que junta todo mundo os defeitos no mesmo dia. Caiu um helicóptero, pode esperar. Menina, a unção do cair helicóptero vai passar para um monte. Quem pilota helicóptero, se eu tivesse filho que pilotasse assim, fica em casa, não vai não. Até esse capiroto sair, deixar de atuar, você não vai nada. E pastor, mas isso acontece sempre. Eu quero dizer para você que isso não acontece sempre, mas pode acontecer. São ataques espirituais. Eu não vim aqui ser espiritosférico e nem quero que você saia dessa igreja fazendo sinal da cruz de todo lugar. Pelo amor de Deus, irmãos, nós somos maduros espiritualmente, mas a igreja tem se tornado tão cética com as coisas espirituais que nós temos invertido a doutrina, achando que tudo não é espiritual. Tudo é muita coisa. Já disse minha amada mãe, todo mundo é muita gente, tudo é muita coisa. Nem tudo é espiritual, mas existe o espírito. Nem tudo é emocional, mas existe o espiritual. Muito bem, aleluia. Pastor, mas como é que eu faço em relação a esses ataques espirituais?
Incrivelmente eu passei mais tempo falando de ataque, porque você é ignorante muitas vezes nos ataques, do que falar das soluções. Soluções são simples. Simples. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Muito bem, ainda diz mais Efésios 6,12: porquanto nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Comece sempre destruindo as fortalezas do inimigo. Como não se destrói fortalezas lutando contra as pessoas? Vou repetir. Não se destrói fortalezas lutando contra as pessoas. Não é o teu marido que tem culpa, não é tua esposa que tem culpa, não é teu filho que está culpado, não é o cunhado, não é o genro, não é o sogro. Não! Tua luta não é contra os homens. Então como é que eu faço? Ele deu lugar ao diabo. Se destrói fortalezas não lutando contra homens. Se destrói fortalezas investindo no conhecimento de Deus e sua palavra. Pastor, isso é bíblico? Provérbios 21, 22. O sábio escala a cidade dos guerreiros e destrói a fortaleza em que ele confiava. Vou repetir. O sábio escala a cidade dos guerreiros e destrói a fortaleza em que ele confiava. Provérbios 21, verso 22. Que destrói fortaleza não é teu falar em línguas. Que destrói fortaleza não é você vir para a igreja, apesar que era importante para a tua vida, para ter conhecimento. Que destrói fortaleza é você investir em sabedoria de Deus, em conhecimento da palavra do Senhor. E quanto mais conhecimento da palavra de Deus, mais você tem força, mais você vai ter energia, mais você vai ter poder para escalar essas fortalezas, e elas vão cair por terra em nome de Jesus. Conhecimento de Deus coloca por terra toda a fortaleza. Conhecimento de Deus anula os efeitos do ataque de Satanás. Conhecimento de Deus é poderoso para fazer você vencedor e mais do que vencedor. Essa é uma grande força. Comece destruindo fortalezas, culturas mentirosas, conceitos bobos, tradições evangélicas, e busca Deus de verdade no conhecimento da palavra. Outro: sujeitai-vos portanto a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Quem está dizendo para mim? Vença os ataques do inimigo assumindo um lado nesta batalha. O texto que Tiago escreve, incrivelmente, a frase que ele nos diz, que lemos, não tem dois significados, apesar que aparentemente parece. Sujeitáveis, pois, a Deus e resistir o diabo. Vamos dizer assim: sujeitáveis a Deus é uma coisa, resistir o diabo é outra. Não, é a mesma coisa. Diga comigo, a mesma coisa. Porque quem se sujeita a Deus faz oposição a Satanás. Quem se sujeita a Deus, quem diz assim: Senhor, eu estou aqui para assumir minha posição nesta batalha. Eu vou dizer quem eu sou de Jesus. O texto já está falando o seguinte: só vai expulsar Satanás quem assumir um lado nessa guerra. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo que não adianta ser simpatizante do evangelho. É um termo diabólico, irmão. Eu não sei quem inventou, estava inspirado pelo diabo. Não, fulano é simpatizante do evangelho. Ah, ele está em cima do muro? Está em cima do muro. Eu já contei uma historinha do muro aqui para a igreja, vou repetir de novo. Havia um indivíduo em cima do muro. Do lado de lá do muro tinha Satanás, estava lá sentadinho, dizendo assim: ei! Vem para cá! Pula do muro para cá! Do lado de lá tinha Deus. Não dizia nada. Calado estava, calado ficou. E o diabo ficava gritando: vem para cá. E Deus calado. E o diabo gritando para cá. Até que uma hora que aquele cara ficou curioso. Que história é essa? Tu não quer me chamar Deus para o teu lado, não? Já que eu estou em cima do muro? E Deus falou para ele o seguinte: o problema é que o muro é dele. Não existe muro. Ou tu é de Deus, ou não é. Não tem meio termo. Então vá embora. Vá. Porque Satanás está procurando por você.
Quer uma notícia boa? Quando a mulher samaritana chegou para Jesus perguntando onde viria adorar, ele vai dizer o seguinte: pois Deus está procurando. Pois Deus está procurando. Pois Deus está procurando. Pois Deus está procurando. Pois Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e o adorem em verdade. Porque Deus está procurando. Porque Deus está procurando. Você pode estar aqui triste porque o inimigo está te procurando, mas tem uma notícia boa para te dar: Deus também está te procurando. Deus está procurando. Deus tem um alvo. E vocês dizem: Deus ele tem um alvo, é todo mundo. Não! Ele está procurando. E se procura, tem alvo. Eita, agora ficou um negócio feio, pastor. Quer dizer que eu lá na minha orgia, Deus não está me procurando lá? Não, não, irmão. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Por fim, assuma um lado. Para terminar, eu vou dar 2 últimas lições para vencer o inimigo. Quem quer? Vou usar meus 9 minutos que me sobram para falar para ti 2 lições. Quando o rei Senaqueribe tentou destruir o povo de Judá, povo de Deus, e o rei Ezequias tomou algumas providências, o qual eu quero citar somente 2, como uma grande estratégia de vencer ataques do inimigo. Eu lhe prometo que raramente você vai ver o pastor falando sobre o inimigo aqui. Não gosto muito de falar sobre ele, só quando Deus manda. Mas também não posso ficar alheio aos ataques e às astúcias de Satanás, porque elas existem. Uma das grandes estratégias de Satanás nos dias de hoje é dizer que ele não existe. Amém, irmão? Talvez a maior estratégia de Satanás, irmão Gildo, é dizer para o irmão Gildo: Gildo, eu não existo, é invenção da igreja. Deus existe, Ele te ama, mas o inimigo não existe. O mal é a sociedade, o mal é os homens, o mal é o lugar onde vivemos, é a cultura que temos, é o desmantelar social da sociedade. Não, irmão, tem capiroto sim, tem Zé Pilintra sim, tem pombagira do inferno, todas vão cair por terra em nome de Jesus. Amém? Existe influência maligna de verdade. O reino espiritual existe, o maligno existe. Não tem como fugir disto. Existe sim. Porém, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Isso é um fato. Aí vem rei Ezequias e me dá 2 grandes lições de guerra. Quando o rei Senaqueribe sitiou a cidade, quando o rei de Senaqueribe intentou invadir a terra santa, o rei Ezequias mandou fechar as fontes das águas. Diga assim para o teu vizinho: fecha as fontes. Porque dizia ele: por acaso o rei virá aqui com seus soldados e cavaleiros e verão tantas águas? Havia um ribeiro, havia um rio, havia águas que saíam, e que no sitiar da cidade eles aproveitariam da mesma água para se alimentar e matar sua sede. O sítio duraria muito tempo, meses. Alguns sítios em guerras duram até anos. Sem água, há muitos militares aqui, não tem como você perseverar em um sítio de guerra. Sem alimento e água não existe sítio. Sem alimento e água não existe uma guerra. Então o rei Ezequias pensou: eu vou reter a água dentro da cidade, e mandou tampar as fontes das águas. Quer dizer uma coisa para ti: o que tem vazado da tua vida para fora? Que bênção que é só da tua família que você tem liberado para quem está lá fora. Que bênção que é só da tua casa e você tem aberto as portas para que o inimigo entre e possa desfrutar da mesma bênção que é só sua. Eu não estou ensinando ninguém a ser egoísta. Eu estou falando que em tempo de guerra se fecha fonte. Diga comigo: em tempo de guerra se fecha as fontes. Tá para receber a promoção? Fecha a tua boca. Tá para abrir um negócio? Não diz para ninguém. Tá para conseguir um namoro? Tu que está ali encalhado tem mais de 50 anos. Viu, encalhada?
Não fala para ninguém. Deixa o velho lá. Fecha a fonte que pode ser usada pelo inimigo contra a tua vida. O que é teu se vira contra você mesmo. Isso tem acontecido espiritualmente com muitas pessoas, em que o inimigo tem usado as tuas próprias ferramentas para destruir a tua própria vida. Não é à toa que a maioria das pessoas evangélicas, os seus maiores problemas não estão fora da sua casa, estão dentro da sua casa. É porque nos ataques do inimigo você não vigiou e deixou que as fontes da casa fossem invadidas, ou seja, fossem também desfrutadas, divididas com Satanás, o inimigo. Você entregou teu marido para o diabo, você entregou tua esposa para o diabo, você entregou teus filhos para Satanás, você entregou teu emprego para o inimigo e agora está reclamando e pedindo para Deus restaurar a tua casa, teu casamento e tudo. Deus está dizendo para você: quando estiver em guerra, fecha a fonte. Por último, para a gente ir embora. Tem crente aqui que não consegue nem mais se mexer, tanta lapada que levou. Ezequias olhou para as muralhas de Jerusalém e disse: tem muita muralha rachada. Vamos consertar essas muralhas. Quem aqui já experimentou guerra, para não dizer que está na guerra? Fecha a brecha. Esse termo fechar a brecha vem disso, viu? Termo evangeliquez, essa cultura é boa. Termo evangeliquez, fecha a brecha, crente. O termo fechar a brecha surgiu, irmão Gildo, de muralhas rachadas que deveriam ser consertadas em tempo de guerra. Tem crente querendo lutar em guerras, defender-se dentro de suas muralhas, com suas muralhas rachadas. Tu acha que o inimigo vai respeitar e vai atacar aonde a muralha está bonita, arrumada, cheirosa? Cara de crente, cabelo de crente, Bíblia de crente. Não, irmão, ele vai na brecha. O inimigo não respeita você. Ele quer destruir você justamente onde você é mais falho, mais frágil, mais fraco. É lá que ele atinge, é lá que ele toca. Ele não brinca de Satanás. Te digo que Satanás não tira férias. Quem está entendendo, diga amém. Sabedor disso, o rei Ezequias pediu para que restaurasse os muros. E sabedor disso, mandou construir um outro a mais. Em tempo de guerra, não fique satisfeito com o muro que tu tem. Em tempo de guerra, construa mais um muro por fora. Se você orava uma vez, ora duas. Se você jejuava um dia, jejue 2. Se você lia a Bíblia um capítulo, leia 2. Se você vinha para a igreja todo domingo, vem na quarta-feira aqui para buscar a Deus. Se você nem domingo vinha, passa a vir domingo. Mas por favor, em nome de Jesus, fecha a brecha. Tem muito crente que está me assistindo em casa agora, que está dizendo assim: meu Deus, por que eu passo tanta luta? Porque você ainda não fechou a brecha. E quando nós fecharmos a brecha, você vai ver que as batalhas vão acabar. Eu quero dizer uma coisa para você: se ilude você que o inimigo vai esperar a tua vida melhorar para te atacar. O inimigo em nossas vidas aproveita, ele é um oportunista, estratégico. Ele aproveita as situações de fragilidade emocional, espiritual, física, para implementar os seus ataques contra a tua vida. Então hoje, nos 31 segundos que me restam, eu quero que você fique em pé. E vou te dizer: pastor, você vai orar por nós? Vou orar. Não vou chamar ninguém hoje aqui na frente. Como falei, hoje eu não vim como profeta, apesar que profetizamos. Não vim como pastor, apesar que é um pastoreio. Vim como mestre, para dizer para você e despertar você para certas lições espirituais que existem. E que vamos sair daqui libertos. Porque conhecereis a verdade. Não adianta você só ter Bíblia aberta no Salmo 91 e dizer que conhece a verdade. Não adianta você vir com a Bíblia para a igreja e dizer que conhece a verdade. A Bíblia fala que conhecedores da verdade são aqueles que, ouvindo a palavra, as praticam. E a Bíblia fala: estes são
os que edificaram a sua casa na rocha. Veio o vento, veio as águas, e com ímpeto bateu sobre aquela casa, e ela não caiu. Olha o que o texto está dizendo. O ataque veio, só que tem uma diferença, irmão. Você está de pé. Estes são os conhecedores da verdade. E eu pergunto, quem nesta noite se compromete com Deus em conhecer a sua verdade? Diga amém. Então feche teus olhos que eu vou orar por você. Senhor, eu apresento a igreja. Eu sei que a palavra, Senhor, não é doce. Eu sei que a palavra não é aquela que nos dá emocionalmente o desejo da glória de Deus, aleluia. Mas essa palavra é uma palavra de despertamento espiritual. A tua igreja precisa sair, Senhor Deus, de uma situação de ignorância espiritual, a se tornar uma igreja inteligente espiritualmente, para que possa vencer, romper e conquistar, resistir o diabo, para que ele possa fugir deles. Então vamos hoje assumir um lado, o lado de Deus, e temos vitória em Cristo Jesus. Que homens e mulheres, ao saírem desta casa, ao saírem deste tabernáculo, possam, Senhor Deus, profetizar sobre a vida dos seus irmãos, possam, Senhor Deus, aplicar a palavra em sua casa, expulsar o inimigo, destruir fortalezas, e em nome de Jesus, com armas que não são carnais, mas armas espirituais, porque este século, estas palavras, estas culturas não terão mais significado nem poder sobre nossas vidas, e vamos sair daqui mais do que vencedores em Cristo Jesus. Liberta-nos e nos faz, Senhor Deus, mais do que vencedores. E quem crê nisso, diga amém. Então que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e o Filho, o consolo do Espírito Santo possa nesta semana repousar sobre ti e cuidar de ti, te libertando e te fazendo mais que vencedor. E se você crê nisso, diga amém.